Glórias a Ti, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Deus Santo, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Graças te damos, ó Senhor amado, porque é coisa grandiosa demais para nós querer o Senhor de todo o universo falar algo conosco, e tu falas conosco por meio da tua palavra, Senhor. O mundo não te ouve, mas teus filhos te ouvem, Senhor. Então, Deus Santo, fala conosco nessa manhã, que nós possamos ouvir a tua voz, ó Pai, que a tua voz se sobreponha às palavras pregadas, ó Senhor, que a tua voz, Senhor, seja ouvida no coração de cada um de nós, tornando aquilo que é geral, genérico para todos, como algo pessoal e particular a cada um de nós. Nós pedimos isso, Senhor, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Eu enviei uma mensagem de Natal aos irmãos ontem, né? Eu não sei, se alguém não recebeu, seu telefone está desatualizado no cadastro, ou você nem cadastro fez. Então, por favor, tome as suas providências
para que você possa atualizar seus dados aqui. Mas uma mensagem de Natal, e brevemente falava sobre o fato de nós não vermos Jesus, praticamente não vermos Jesus no Natal. Na verdade, nós temos experimentado ao longo do último século um apagamento cultural, uma tentativa de encobrimento do verdadeiro significado e sentido do Natal. O Natal se tornou uma festa comercial e, obviamente, o comércio quer que todos estejam incluídos, então tem que fazer da celebração do Natal uma celebração de festas de presentes e não nada que tenha a ver com Cristo. Tomaram uma festa cristã, né, a sequestraram, não é isso? E simplesmente encobriram culturalmente, de modo que você não vê nenhum anunciante ou ninguém fazendo qualquer alusão a Cristo, porque, na verdade, eles não querem contrariar, né, aqueles que não têm fé em Cristo, sejam eles de qualquer outra religião, ou mesmo ateus, né, e assim tornar isso uma festa comercial e apagar o verdadeiro significado do Natal também, porque se nós formos examinar o significado cristão, o real significado do Natal, nós vamos ver que não tem nada a ver com consumismo desenfreado, né, e com os sacrifícios e esforços e loucuras que as pessoas fazem para presentear umas às outras nessa época. Né? Então, na verdade, nós pouco ouvimos falar de Jesus. Isso é um fato que, vamos dizer assim, nos últimos 100 anos se instalou, principalmente nos últimos 100 anos, se instalou. Né? Você vai em qualquer lugar, eu nunca fui fã de presépio, mas você vai em qualquer lugar, você não vê um presépio, você vê... Né? Eu estava num shopping outro dia desse, aliás, foi anteontem, eu fui ver um filme num shopping e tinha Papai Noel, tinha renas, né? Tinha árvore, tinha duende, Jesus não tinha. Né? Então, tinha de tudo, menos aquilo que de fato dá significado e sentido ao Natal, dá um real sentido ao Natal. Você jamais comemoraria a festa de aniversário de alguém sem a presença do aniversariante, não é isso? Mas parece que chutaram o aniversariante para fora, só ficaram com a festa, porque a festa é que é importante, não o aniversariante, e não a pessoa de Cristo. Importante é a nossa celebração, é importante a comunhão entre as pessoas, universal, o importante é a solidariedade crescendo entre nós, desde que Cristo não esteja envolvido nisso, porque isso envolve, obviamente, ideias que são contrárias às ideias propagandeadas, né, ou que são mais enfatizadas, que são as ideias comerciais. É interessante porque nas nossas repartições públicas, né, em alguns lugares do país tem sido proibido até mesmo uma pessoa ter um símbolo, né, ter uma cruz, alguma coisa assim, mas a nossa cidade foi cheia de chanukás, né, judaicas, naqueles candelabros judaicos, nada contra, né, mas tudo é uma questão, né, ou seja, de enxergar como existe uma tentativa contínua de sobreposição. Eu até compreendo que um judeu queira, vamos dizer assim, didaticamente, enfatizar a sua fé e, de certo modo, dar algum significado para essa época que tem a ver com a sua fé. Mas o que eu não entendo, né, é como nós, que somos cristãos, muitas vezes nos conformamos com essas coisas, e não estou dizendo, tem que ir lá e tirar isso. Não é isso, não, pelo amor de Deus. Nós temos que falar de Cristo. Nós temos que anunciar, devolver ao Natal o seu verdadeiro significado, o seu real sentido. O Natal não é... A gente não deve desejar boas festas, a gente tem que dizer, sim, Feliz Natal, não é? Com Jesus, ou coisa parecida, lembrar daquilo que estamos fazendo. Porque, note que, nesse texto que nós lemos aqui, duas coisas são bem notórias aqui. Eu acho que talvez tenha chamado a atenção sua, como chamou a minha atenção também nesse texto. Em primeiro lugar, e aí não é uma coisa assim tão notável, mas é algo que nós podemos argumentar, e ajuda a gente a argumentar, não é? Não foi a causa, mas ainda assim era um fato. Não havia lugar para Jesus em Belém. Não havia lugar para hospedá-lo. Não é isso? Por isso ele foi colocado numa manjedoura. Por isso o primeiro berço dele, na verdade, foi um coxo, onde era servido
ração ou capim para os animais. Né? Não se pode dizer que foi numa estrebaria ou não foi, mas, de fato, de qualquer forma, o que fica estabelecido aqui no texto é que não havia lugar. E José e Maria não tinham onde ficar, porque, obviamente, não havia lugar nas hospedarias de Belém, e simplesmente alguém arrumou, ou eles arrumaram um coxo para poder colocar Jesus, o recém-nascido. É interessante, não é, como a provisão, não é, levou a essa situação. Mas o fato é que, se naquela época não tinha nada a ver, não foi uma grande desfeita, foi simplesmente uma falta de condições de acomodação, na época atual, não. É sim uma tentativa deliberada de apagar Jesus e de apagar o cristianismo da nossa sociedade. Desculpa se eu não trago uma mensagem de esperança, né? Mas é uma mensagem de alerta, porque o que estão tentando fazer é subverter valores, e para subverter valores eles precisam remover princípios. E para remover princípios, o que temos de principal, senão a nossa civilização cristã, que moldou toda a sociedade ocidental e grande parte da oriental até os nossos tempos, trazendo valores, princípios, né, que são típicos e originários da fé cristã, mas que agora eles querem remover para poder implantar, na verdade, outros costumes que, na verdade, nada mais são que uma maneira de escravizar as pessoas. Meus irmãos, tudo nesse mundo tem a ver com o Deus desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? Eu vou esfregar só 2 dedos para você saber. Tudo nesse mundo tem a ver com o Deus desse mundo. O Deus desse mundo é o dinheiro. O Deus desse mundo é a riqueza. E o que eles querem, na verdade, é um povo de cabritos e ovelhinhas, que não sabem, que são escravos de suas práticas, que são vazios porque são simplesmente hedonistas, dados ao prazer e à busca contínua do prazer, sem buscar entendimento nas coisas. Cada vez menos as pessoas têm entendimento sobre a sua própria história, sobre a própria história do país, não é? E aí a gente vê vários tipos de inserções que são, na verdade, mentiras que são plantadas. Hoje em dia, inclusive, a palavra uma das palavras que está na moda hoje em dia, né, é pós-verdade. Não é? Ou seja, nós vivemos na era da pós-verdade, onde a verdade não importa mais, ou não é mais relevante. O que é relevante é a narrativa. Ou seja, a mentira que cada um quer fazer parecer verdade. Entende? É uma coisa que está disseminada, principalmente pelo mundo ocidental. E nós precisamos, como cristãos, resgatar isso, pelo menos para nós, para que nós não nos esqueçamos, né, qual é a razão da nossa esperança e quem é esse que trouxe para a nossa vida, né, um reinado que é sempre eterno, que vai durar para sempre. Quem é esse que reina e domina sobre nós, domina sobre todos, mesmo que eles não saibam. Domina sobre todos, para todos sempre. Essa é a mensagem mais importante que há. Outra coisa que eu destaco aqui no texto, falando da importância e da relevância dessa mensagem, é que um anjo veio anunciar, e uma multidão de anjos, né, veio celebrar aquilo que foi anunciado. O céu, ou como as pessoas gostam de dizer, os céus, né, consideraram importante aquele dia. Consideraram tão importante que as miríades, os exércitos, as hostes celestiais vieram celebrar aquilo. Desceram das alturas, das regiões celestiais, estiveram na terra e foram vistas hostes de anjos, celebrando aquilo que havia sido anunciado aos pastores. Celebrando aquele fato. Mas nós, às vezes, temos vergonha ou pudores de celebrar, às vezes, na própria ceia que fazemos na nossa casa. Temos dificuldade de falar para os nossos familiares e falar de Cristo de modo aberto, porque pode não ser bem visto, não é muito politicamente correto, afinal não é a fé do fulano, ou não é o que o ciclano crê. E nós vivemos nesse tempo do politicamente correto, onde os sentimentos das pessoas estão à flor da pele, você não pode mais dizer nada, que tudo ofende.
Não se pode mais dizer a verdade, ainda que ela seja impessoal, ainda que ela não seja direcionada para alguém especificamente, que ela não qualifique ou desqualifique alguém. Ainda assim, não é politicamente correto, há coisas que não se pode falar. Ou seja, a verdade é proibida se você atinge, vamos dizer assim, certos grupelhos que são protegidos pela mídia porque são detentores da mídia, são detentores dos meios de comunicação. Mas nós somos donos da nossa boca. Amém? Deus nos dotou de boca, de língua, e a nossa boca nós devemos pô-la a serviço do Senhor. Você tem alguém aqui tem uma rede de televisão, uma rede de rádio? Não tem? Talvez um canal na internet, aí um canal no YouTube que muita gente assiste. Talvez ninguém aqui tenha nada disso, mas nós temos a nossa boca e o nosso compromisso com Deus de não fazer calar a palavra da verdade. Os anjos vieram anunciar porque era importante, mas os anjos não podiam ficar por aqui. Essa é tarefa humana. Essa é tarefa humana. Fazer a vontade de Deus na terra é tarefa dos homens. Amém? Diga para o seu irmão assim: meu irmão, Feliz Natal, a tarefa de anunciá-lo é sua. Foi importante essa notícia. Por quê? Porque a notícia que foi dada era a notícia de que havia nascido o Salvador. Não é? Versículo 11. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador e Senhor, que Cristo quer dizer Salvador. Salvador e Senhor. É por isso que esse advento era importantíssimo. Foi por isso que os anjos desceram dos céus. Desceram dos céus. Se a igreja de Jesus calar a boca no último dia, nós teremos que ouvir o clamor daqueles muitos que não ouviram a pregação do Evangelho. E que nessa hora de dor e condenação, clamarão por misericórdia, dizendo: mas eu não sabia disso. Todo homem é responsável. Os céus e a terra testemunham de que há um Deus. A natureza, um dia discurso após o outro. Todos são indesculpáveis, mas essa será a desculpa. E esse será o clamor de muitos. E essa será a carapuça de muitos de nós. Que perceberemos, então, tardiamente, que não falamos tanto quanto devíamos, que não fizemos tanto quanto devíamos, que não seguimos ou não atendemos ao exemplo dos anjos, que deixando as suas funções celestiais, garanto que mais importante que qualquer coisa que você faça por aqui, e eu também, até o que eu estou fazendo agora aqui, certamente eles fazem coisas mais excelentes do que isso, porque servem diante de Deus, e eu sirvo diante dos homens. Largaram os seus feitos celestiais e vieram a essa terra para anunciar: nasceu o Salvador. Não havia quem dissesse àqueles homens, por isso eles vieram. Não há quem diga aos homens de hoje: nós estamos aqui, por isso fomos chamados, por isso fomos capacitados pelo Senhor. Por isso o Senhor fez de nós sua morada. O Evangelho de João fala, que o Senhor tabernaculou, montou a sua tenda entre nós. Falando de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que está ali, no grego é skeno, quer dizer tabernaculou, montou a sua tenda, acampou entre nós. E, meus irmãos, ele nunca mais foi embora. Na verdade, Cristo foi, mas ele enviou outro Consolador. E quando ele diz outro Consolador, ele está falando de um que é como ele é, o Espírito Santo. Outra pessoa da Trindade Divina. Esse habita dentro de nós. Está conosco.
mas o mundo não o conhece, porque o mundo não o vê. E o mundo não o conhece porque muitas vezes o mundo não ouve. A notícia é importante demais. E é interessante porque chove mensagem nessa época, né, de pessoas querendo criticar o Natal, principalmente crentes. Aí vem com aquelas coisas. Foi Marduk, estão comemorando a festa do Marduk, do sei lá o quê, do sol invicto, do raio que... Desculpe. Porque isso chega a me inflamar, eu ia falar do raio que os parta. Mas que o raio não os parta, porque isso é duro demais. que o raio passe raspando, só os assuste. E ficam inventando motivos. Pai do céu, se os anjos vieram anunciar, se este que veio é pré-existente, se esse que veio era o profetizado desde o princípio, se este que veio era o plano, o projeto de Deus antes da fundação do mundo em nosso favor, nós não vamos anunciar? Ele não nasceu no dia 25, o que isso importa? Não importa. Não importa nem o dia que ele morreu na cruz, importa é que ele morreu na cruz. O que importa é o que aconteceu, não a data, não o dia no calendário. O que importa não é o dia do seu aniversário, é que você está vivo. Porque quando você morrer, ninguém mais comemora seu aniversário. Então não era o dia. Não era o dia, é você. O que importa é que Cristo está vivo. Então não importa o dia, importa é Ele. Amém? O que importa é Ele. Ele está vivo, Ele tem que ser celebrado, Ele tem que ser comemorado. Tem que ser lembrado. No advento da sua vinda, foi um fato de repercussão eterna. De eternidade em eternidade, esse fato repercutirá. A ênfase principal é sobre a sua morte, a sua crucificação. Isso nos salvou. Mas se não soubermos as suas origens, se eu não disser que Ele é o eterno, que Ele é pré-existente, se eu não disser que isso é parte de um plano que existia antes da criação do mundo, se eu não disser que Ele é o Cristo profetizado, se eu não o vincular a Belém, a cidade de Davi, segundo a profecia que havia, se eu não vincular ao nascimento virginal, segundo também a profecia que havia, então é apenas mais um judeu morrendo na cruz, porque morreram um bocado. Morreu muito. Os romanos crucificaram milhares, só de judeus, sem contar os outros. Crucificaram milhares. Houve épocas que não tinha cruz pendurada nas árvores. Mas o que diz que aquele era especial, o que diz que aquele era o Salvador, né? O que afirma isso começa lá atrás, na profecia, no nascimento, na encarnação do Verbo, o dia que Deus se fez homem. O dia que Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de bondade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nunca o homem pôde ver Deus de modo mais claro, como o viu em Jesus. Mas não importava a sua aparência. O que importava e o que importa é que Ele era o Salvador. Ele é o Salvador. Ele será o Salvador. E o seu reino nunca mais passará. Porque o seu reino não é como o reino dos homens. O seu trono não é como o trono dos homens. Por um lado, o seu trono é o trono celeste, inatingível, inalcançável. Por outro lado, também está entronizado no nosso coração. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Amém?
que não só hoje, mas principalmente hoje, mas que não só hoje, nós possamos dizer claramente para esse mundo que Jesus é o nosso Senhor. E que Ele é o Salvador de todos aqueles que nele creem. E essa mensagem, meus irmãos, não é uma mensagem de intolerância. A exclusividade da fé em Cristo como sendo a única fé que pode salvar, não é uma mensagem de intolerância. É um alerta da verdade eterna. É um alerta para um mundo que jaz no maligno e descansa na mentira ou na narrativa, nas narrativas que escolhe. Mas só a verdade importa. Porque todas as coisas passarão, mas a verdade permanecerá. Então, na verdade, a mensagem do Evangelho, exclusiva, salvação exclusiva, exclusivista como ela é, não universal, mas exclusiva, em Cristo, ela é uma mensagem de misericórdia e amor. Para que todos possam ouvi-la e saber, e pela graça de Deus, porque isso nunca compreenderemos, né, se render a ela. Que assim seja. Que assim seja conosco. Amém? Feliz Natal. O aniversariante está presente. Feliz Natal. O Espírito Santo está em você. Feliz Natal. O Cristo está em grande glória, aguardando o dia que voltará. Mas Ele está presente pelo seu Espírito. Ele está aqui. Não tem Espírito de Natal, tem o Espírito Santo. O Espírito do nascido entre nós, daquele que nos foi dado. Amém? Não tem magia do Natal, tem poder de Deus. Não há luzes que possam ofuscar a luz dele. E não há nada que possa encobrir essa verdade. Se na terra não é celebrado, nos céus sempre será. E se nós nos calarmos, talvez até as pedras falarão. Amém? Então, que nós não nos calemos, para que as pedras não tenham que fazer esse esforço todo. Que é mais difícil para uma pedra abrir a boca do que para você. Então abra você, seja gentil com as pedras. E anuncie a Cristo. Amém? Senhor amado, graças te damos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor amado, pelo advento da vinda do nosso Senhor Jesus, pela encarnação do Verbo. Pelo dia maravilhoso e glorioso, ó Senhor, em que tu te fizeste homem. Humilhando-se a si mesmo, Jesus habitou entre nós em carne humana, deixando de lado a sua glória, na sua humilhação se fez homem e viveu entre nós. Na sua humilhação se fez servo e serviu entre nós. Na sua humilhação se fez cordeiro e morreu entre nós. Graças te damos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor amado, por essa data. E ajuda-nos, Senhor, a fazer dela uma data especial. Ajuda-nos, Senhor, a falar dela com alegria, com graça, mesmo diante de um mundo onde muitos não querem sequer ouvir. Então, Deus Santo, dá-nos, ó Senhor, nos nossos lábios, a Tua palavra, para que a possamos pregar, ó Senhor amado, com ousadia, mas com graça, temperada com sal, como convém, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.